E aí, meus queridões, tudo beleza com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui fazer uma tier list de qual que é o pior e de qual que é o melhor jogo de Pop Playtime do 1 ao 5º capítulo. Antes de começar, você tem que fazer isso, né, meu parceiro? Você tem que se ajeitar na cadeira que você tá tudo tortinho, tá parecendo um S. Pegar alguma coisa aí pra você comer enquanto o vídeo rola e vamos logo pra esse vídeo. Bom, já logo de cara, eu quero começar falando do Pop Playtime capítulo 1. Todo mundo já tá calvo de saber que da história do capítulo 1 que a gente recebe, né, ali a carta da Pop, que ela precisa da nossa ajuda, que a gente tem que voltar, resgatar lá os funcionários. E assim, eu acho que esses funcionários não estão bem. Eu acho. Então vamos começar. O que eu gostei do Pop Playtime foi da história. A história do Playtime 1, ela é muito boa, né? Enfim, que deu início, né, à nossa jogabilidade. Nossa, não, né? A jogabilidade aí do jogo. Dos Grab Pack. Deu início aí aos personagens que a gente conhece, como o Brown, a Pop, o Huggy Wuggy. Os minigames de Pop Playtime capítulo 1, eles são bem legais, são curtos e divertidos. Você consegue facilmente saber o que tem que fazer ali, né? Aquele lá, que é entre aspas um caça ao tesouro, que você tem que caçar, né, as 4 baterias, eu achei bem legal, né, você ali tem que procurar, você tem que andar ali, né, nos destroços ali da fábrica e procurar as 4 baterias para poder achar e pegar a Grab Pack vermelho. Isso aí eu gostei pra caramba, confesso. Mas vamos para os fatos e umas coisas bem ruins que eu não gostei de Pop Playtime capítulo 1. A primeira coisa que eu não gostei muito de Pop Playtime capítulo 1 é que simplesmente ele é extremamente curto. Você consegue terminar ele em menos de 1 hora, 30 minutinhos, 40 minutinhos, você consegue zerar o Pop Playtime 1. Sim, a gente até consegue relevar isso, né? Até porque o primeiro capítulo foi onde deu início de tudo, né? Para apresentar, né, o jogo inteiro que a gente conhece hoje. Isso eu consigo relevar, mas na minha humilde opinião, eu não gosto muito de jogos curtos. E pelo fato dele ser um jogo curto, também temos poucos minigames. A gente só tem ao todo, acho que são 3, que é o primeiro, o segundo das baterias e esse terceiro aí que é dentro dos dutos só. Eu sou um cara que não é muito fã de puzzles e minigames, mas assim, a Mob Games Entertainment, ela consegue fazer uns puzzles muito legal e uns minigames divertidos. Tem minigames e puzzles que é chato e tem minigames e puzzles que é legais. Por exemplo, de Pop Time, que os minigames e os puzzles são bem legais e divertidos. Outra coisa que eu não gostei bastante foi da perseguição contra o Huggy Wuggy. Como eu já falei, é o primeiro jogo, então a gente tem que relevar. Eu também tenho que relevar. O que eu não gostei é que é uma perseguição meio que parada. Como assim uma perseguição parada? Perseguição meio parada, eu falo que ela não tem muita ação e não tem como você bater no Huggy Wuggy. Claro, a gente só tem Grip Pack, mas nos próximos capítulos vocês vão conseguir ver isso. Mas é que assim, o tempo todo na perseguição é só você correndo, abrindo portas, e só no final da perseguição que a gente abaixa, né? A gente puxa aquele caixote gigantesco que cai na cabeça do Huggy Wuggy e, entre aspas, acaba com ele. Então, vamos recapitular. Ele tem seus pontos bons e seus pontos ruins. Minigames bons, mas é pouco. A jogabilidade é boa, mas ele é curto. A perseguição do Huggy Wuggy, ela é bem ruim porque ela é bem curta e não tem ação nenhuma. Então eu vou classificar Pop Playtime capítulo 1 como um jogo ruim. E antes de você vir comentar merda, eu quero te falar uma coisa. Isso aqui é só a minha opinião. Eu aceito a sua opinião. Claro, Pop Playtime capítulo 1, ele é um jogo muito bom. Só que é como eu falei, ele tem seus pontos ruins e seus pontos bons. E pra mim, eu tô classificando o Pop Time capítulo 1 como um jogo ruim. Se você tem uma opinião diferente da minha, comente aqui que eu vou dar uma olhada, beleza? Bom, agora vamos falar de Pop Playtime capítulo 2. Já logo de cara já temos um puzzle muito legal. Confesso que esse puzzle ele é bem difícil e divertido, coisa que a Mob Games sabe fazer. Bom, depois de ter feito esse puzzle, a gente consegue finalmente abrir a porta, né, e chegar dentro desse corredor, onde tem ali para você colocar sua mão vermelha. E se você já jogou jogos de terror o suficiente, você sabe que isso aqui acontece. E a gente finalmente conhecemos o primeiro vilão de Pop Playtime 2, a Mommy Long Legs. Vou ser bem sincero com vocês, essa estrutura da Mommy Long Legs, ela se esticar, fazer um monte de coisa com seu corpo, eu achei louco pra caramba. E é uma mecânica muito boa que Pop Playtime conseguiu aproveitar bem da Mommy. Andando um pouco mais na fábrica, a gente obviamente perdeu a mão e a gente tem que construir a nossa própria mão, a nossa mão verde. Só que aqui, nessa parte para mim não faz muito sentido, é que já que a fábrica ela ficou muito tempo parada e a gente parece que retorna em 2005,
não deveria estar funcionando. Mas, tirando isso, eu gostei muito da nossa mão verde, né? Ela tem essa mecânica de carregar energia e você pode fazer vários puzzles muito legais com isso, né? Inclusive, eu gostei bastante do puzzle do carrinho. Você tem que vir aqui, pega energia daqui, tira dali, joga ali, abre o portão, vai e corre. Eu gostei muito mesmo, tá? E aqui temos o nosso primeiro minigame aí da Mommy Long Legs que ela faz nesses minigames para nos dar, né, as partes dos tickets do trem. E o primeiro é o Musical Memory. Mano, que minigame lindo, cara. Esse minigame, ele é muito bom. Ele trabalha principalmente ali na sua memória, na sua ação também, né, do seu cérebro. Se você errar pelo menos um, você vai ter que recomeçar tudo de novo. Enquanto isso, tem um Buzzum Bunny, o coelho amarelinho, que se você errar tudo e ele chegar perto de você, ele vai acabar acabando com você. Esse minigame, ele é muito bom. A Mob Games Entertainment tá de parabéns nesse minigame. Outro minigame que eu gostei bastante e que isso mexe muito com a sua ação é o Akawug, ou Huggy Wuggy, sei lá como é que fala esse minigame. Aqui a gameplay já mostra o que é que você tem que fazer. Você tem que dar tapa nos mini Huggy Wuggy para eles ali, né, não acabar com você quebrando, né, o seu pescoço. Olha só que morte legal, hein? E depois desse minigame temos o que seria o último minigame, que é, né, o estátua. Esse cachorro lindo, ele vai te caçar enquanto a música rola. Você tem que andar e quando a música para, obviamente, você tem que parar de andar. Se você continuar andando, esse cachorro, ele vai começar a andar mais rápido, consequentemente vai acabar lhe matando. Sem dúvida, eu gostei muito desses três minigames, eles são bem legais. Cada um ali, né, tem a sua dinâmica, tem a sua gameplay, tem a sua mecânica, e eu gostei bastante deles três. E a Mob Games, ela mandou bem nesses três minigames. Como nada é flores, a Mommy Long Legs, ela viu, né, que a gente conseguiu fugir do cachorro, e ela simplesmente começa a querer nos caçar, olha só. Galera, eu peço desculpas aí por estar chamando esse cachorro de cachorro. Ele é realmente um cachorro, só que eu não sei o nome desse cachorro. É porque Pop Playtime Capítulo 2 faz muito tempo que eu não jogo, então eu não sei de absolutamente nada. Então a Mommy Legs, ela propõe um novo jogo pra gente, um último jogo pra nos dar, né, o último ticket do trem, que é simplesmente pique-pega. Ela nos vai pegar. Bom, pulando já pro final, até porque a partir da perseguição da Mommy Long Legs é só isso mesmo, ela nos perseguindo e a gente resolvendo alguns puzzles, mas que todo mundo já conhece. A morte da Mommy Long Legs, ela é bem marcante, né, com a Prince Hidráulica. Eu acho que é a Prince Hidráulica, eu não sei, não entendo de maquinário. E depois disso a gente tem toda a palhaçada lá do trem, que a Pop ela não deixa a gente, porque ela precisa de nós para um propósito maior, para salvar todo mundo da fábrica e tudo que já conhece. Então vamos lá, Pop Playtime é um jogo bom, tem seus pontos bons, minigames legais, puzzles muito legais, história muito boa, eu gostei muito, tá, da história do Pop Playtime 2. Ele dá ponte pro Pop Playtime 3, ele é um jogo muito longo, tá, ele bate facilmente ali as 2, as 3 horas, diferente do Pop Playtime 1 que você conseguia terminar em meia hora, aqui você consegue terminar em 2, em 3 horas. Então, Pop Playtime capítulo 2, eu irei classificar ele como um jogo bom. Eu gostei bastante de Pop Playtime 2 e futuramente ele fará com que eu goste também do Pop Playtime 3. Bom, agora eu vou falar de Pop Playtime capítulo 3. Bom, a partir daqui você já sabe tudo que eu gosto dos jogos e tal, então não preciso falar, né, sobre puzzle, ação no jogo, terror no jogo e tal. O que eu vou falar aqui mesmo é sobre a complexidade dos puzzles, falar a mecânica dos inimigos, mecânicas novas das novas hands, né, as novas mãos e só isso, beleza? Bom, já logo de cara temos um novo personagem, o Oli, que vai falando, né, com a gente pelo telefone. Sabemos que o Oli é o protótipo, né, o 1006 e tal. Whoa! Did you do that? I guess that's where Catnap found you. Agora temos uma versão 2.0 daqueles posts para nós podermos fazer, né, os puzzles. Confesso que esse post que você tem que jogar a sua mão e ele vai girando pro lado certo, ele é bem legal, eu gostei pra caramba. Agora na parte do teleférico, um teleférico dentro de uma fábrica não faz o menor sentido para mim, a não ser que eles tivessem pegado esse teleférico e construído ele, né, em uma caverna, mas essa caverna tinha que ser gigantesca para poder caber um teleférico.
Esse já é o primeiro ponto ruim que eu não gosto desse jogo, que é que tem um teleférico. Pra mim isso não faz muito sentido. Olha, sobre o Berçário, eu gostei muito do Berçário, tá? O Berçário, ele é um cenário bem legal. Poderia ser utilizado para uma batalha com o Catnap? Poderia. Mas a Mob Games Entertainment, né, ela fez a batalha que a gente já conhece do Catnap. Sobre a mão roxa, cara, eu tenho uns pontos a falar aqui, beleza? Eu gosto bastante da mecânica dela, né, de você poder jogar ela em pontos específicos e você poder pular ao taço. Isso ajuda muito na gameplay. Eu sinto que no Pop Playtime 3 ela foi muito bem aproveitada, né? Tem vários pontos, vários cenários, inclusive até na batalha contra o Catnap a gente usa ela muito. Agora vamos falar da Home Sweet Home. Cara, aqui eu não gostei muito da Home Sweet Home, eu não gostei muito porque... beleza, tem um gás vermelho, tem aqueles carrinhos, tem a máscara vermelha também. Só que o que eu não gostei muito dela, é que ela é muito apertada e muito confusa. Não sei se pra vocês que estão assistindo o vídeo vai ter isso, mas é que pra mim, o tempo todo que eu tava jogando na Home Sweet Home, eu me sentia muito preso e meio que confuso, sem saber o que fazer. Tipo, se eu tava em um lugar e eu precisava pegar uma bateria, eu não conseguia. Se eu tivesse que pegar essa bateria e colocar em uma porta, eu não conseguia, porque tipo assim... ou eu entrava em uma sala fechada, ou eu conhecia um lugar novo que eu não conhecia, sendo que eu tinha que pegar essa bateria e levar para a porta inicial, tá entendendo? Vamos começar a falar agora sobre os inimigos. O primeiro inimigo que eu quero falar é sobre a professora Kala. A professora, ela é muito boa, eles aproveitaram demais ela, principalmente na escola. Eu sei que tá bem saturado nesse lance de o inimigo, ele... só andar quando você não tá olhando pra ele, mas aqui eu acho que faz sentido ter essa mecânica na escola. O que eu não gostei muito é da forma com que ela se foi. Pra mim não fez muito sentido, tipo assim, ela corre, 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 do nada ela cai, pronto, morreu. Sobre o Dog Day, cara, assim, não tem muito o que eu falar, né, ele é bem triste mesmo, né. E principalmente o fim dele, que enfim, os Smileyputs dele começam a nos perseguir. Olha só que interessante, só que diferente da Home Sweet Home, o fato da perseguição do Dog Day ser muito apertado, eu gostei. Porque primeiro, a perseguição do Dog Day me lembrou muito a perseguição do Hug Wug no primeiro capítulo, só que com um pouco mais de ação. Segundo, diferente da Home Sweet Home que eu acabei de falar, aqui na perseguição você sabe pra onde você tem que ir. Lugares abrem, lugares caem e você sabe exatamente onde você tem que ir. Agora vamos falar deles, vamos falar do bonito. A batalha final contra o Catnap, eu gostei e eu não gostei. Primeiro, eu gostei porque a gente tem que ficar pegando, né, as baterias pra colocar ali. Principalmente a gente usa muito a nossa mão roxa pra poder pular e pegar mais bateria. Bom, em resumo, o objetivo desse puzzle é a gente energizar ao máximo esse transmissor de energia, seria isso? Só que eu tenho uma teoria. Mas vamos falar logo do puzzle. O puzzle é basicamente você energizar essa energia aí pra você pegar o máximo de energia possível e acabar com o Catnap. Mas como você pode perceber, é um ponto de energia normal como todos os outros. Ou seja, por que esse em específico lhe daria uma energia absurdamente forte? Então aí que entra minha teoria. Já que a gente tá colocando um monte de bateria, essas baterias seriam descarregadas tudo de uma só vez nesse ponto de energia que iria para nossa mão e da nossa mão iria pro Catnap. Então vamos recapitular. A gameplay é boa, a história é melhor ainda, os puzzles são legais, a mecânica da nossa mão roxa ela é muito boa, o Catnap e a professora eles foram bem aproveitados. Então eu irei classificar o Pop Playtime capítulo 3 como um jogo ótimo. Galera, antes de eu falar do Pop Playtime capítulo 4, só uma pauta aqui. Esses dois últimos capítulos eu vou falar super rápido e eu vou resumir ao máximo, porque o vídeo aqui está ficando muito longo e já ultrapassou, né, o nosso limite, que é 10 minutos. Galera, falando sobre Pop Playtime capítulo 4, eu não gostei e também gostei. Eu mais não gostei do que gostei. Vou explicar pra vocês. Falando sobre os vilões e amigos nossos de Pop Playtime capítulo 4, eu gostei, só que eu achei que a Mob Games, ela não utilizou eles da forma correta. Não irei falar dos Smiley Critters, né, dos Nightmare Smiley Critters, mas sim vou falar dos principais. Quais são os principais? Vou falar aqui do Doi e vou falar também do Pianossauro. Cara, o Doi, ele tem uma mecânica muito boa, né? Aquele lance dele ser uma massinha de modelar, ele poder se misturar nas coisas, dele poder passar em qualquer lugar. Essa mecânica, ela é muito boa. Aquela, entre aspas, safe house, né, que o Doi conseguiu fazer com os outros bichos. Essa ideia, cara, ela é muito boa também. Eu realmente gostei daquele lance do Doi, né, ter feito aquela base pra se proteger do protótipo. Ela é realmente muito boa. Mas como sabemos, a Mob Games, ela quer fazer até o Pop Playtime 57, né? Que literalmente
o protótipo, por algum milagre do destino aí, da bola de cristal aí, ele acaba descobrindo que a gente quer explodir tudo e ele acaba explodindo, né, o lugar que o Dewey tinha feito de base. Aí o Dewey descobre, vê ali, fala que acabou com os amigos dele, toda aquela palhaçada toda que a gente já sabe. A gente sabe, né, que o Huggy Wuggy voltou, né, e uma das coisas que eu não gostei muito desse jogo, cara, é os bugs. Cheio de bug, muito bug, cheio de bug esse jogo, cara. Esse é o jogo mais bugado dos outros. O que salvaria o Pop Playtime capítulo 4, cara, seria se o protótipo tivesse aparecido no final dele. Aí o hype ia ser gigantesco e as pessoas realmente estariam querendo ver o próximo capítulo, que é o 5, né? Cara, esse lance de ter uma mão vermelha, a mão mais forte do jogo, a mão vermelha. Cara, não gostei, tá? Não cola, tá? A gente já pegou aí 400 mil mãos aí. A mão roxa, a mão verde, a mão azul, vermelha, amarela, preta, cinza. Cara, sabemos que a mecânica principal de Pop Time é essa, né? Que é as mãos. Mas não dá pra você ficar colocando toda hora uma mão diferente, cara. Não dá. Então, tá. Vamos classificar. No caso, eu vou classificar Pop Time capítulo 4 como um jogo ruim. Enfim, por causa de bug, por causa das questões que eu já falei, né, sobre o Dewey, sobre o Pianossauro. O Pianossauro eu nem falei dele aqui, né. Agora eu vou falar sobre o último capítulo que foi lançado até recentemente, né, que é o capítulo 5. Aqui eu tenho 100% de certeza que vocês vão querer me bater. Mas aqui eu vou falar o que eu acho sobre esse jogo. Cara, assim, eu achei o Pop Time 5 ele muito viajado, cara. Tipo assim, tem uma gosma que regenera você. Tem uma máquina que você consegue ver a visão dos outros bichos. Tem uns pontos aqui. Beleza, colocar coisas novas é sempre bom, né? Tipo, pra adicionar coisas novas à história do jogo. A gente sabe também que jogos são muito viajados nessa questão. Enfim, a gente consegue ver aí, né, Five Nights at Freddy's 3, que o Springtrap ele tem 500 anos, né? E ele até hoje ele nunca se foi. Mas sobre essa questão de você poder ter a visão dos outros bichos, isso eu já acho muito viajado, cara. O que eles poderiam fazer é colocar fitas das pessoas gravando o Huggy Wuggy tendo, né, essas coisas, tendo a lavagem cerebral e ele fazendo, né, esse negócio. E não você dentro da pele do personagem ali do Huggy Wuggy. E se você vier aqui rebater dizendo que não é o personagem que tá na pele do Huggy Wuggy, eu vou te refutar dizendo que sim, é sim o personagem que está na pele do Huggy Wuggy. É tanto que no começo da cena, a gente consegue ver, né, ele olhando as suas próprias mãos. Agora falando sério sobre aqui a Lily, cara, eu não gostei muito dela, na verdade eu até odiei um pouco a Lily. Tá certo, porque colocar um personagem com esse tipo de ironia, que ela faz ironia o tempo todo, eu gostei bastante disso, né, dela ser meio irônica, dela xingar e falar que a gente tá fedendo. Uma coisa que eu não achei muito sentido, cara, é que, tipo assim, ela aprendeu, né, a Lily, ela aprendeu a Pop e prendeu a Kissimiss. E por que ela não prendeu o jogador? Tipo assim, ela deixou o jogador solto ali pra fazer os seus objetivos, pra soltar, né, a Pop e a Kiss. Outra coisa que eu também não gostei e achei meio sem sentido é aquele, entre aspas, pique-esconde que a Lily faz com nós, da gente ter que seguir, né, essa tinta roxa que ela colocou no chão. Editando esse vídeo, eu até senti um pouco que eles copiaram o Pop Playtime capítulo 2, né, com um cachorro. Cara, agora eu vou falar sobre o mais aguardado, vou falar sobre ele. Sobre o protótipo, sinceramente, eu gostei, só que eu fiquei mais decepcionado do que eu gostei dele. Falando sobre o que eu gostei bastante, né, dessa forma dele ser meio monstruosa, meio aranha, meio caranguejo, sei lá. Dele ser um Chester, né? E da face dele ser meio torta, dele falar e a boca também não se mexer, eu gostei bastante. Cara, o que eu não gostei dele foi a apresentação dele, como o jogo nos apresentou. Porque foi de uma forma meio esquisita, a gente tá ali, né, em uma mesa, junto com a Pop, com a Kiss, tudo desamarrado, em um chazinho de brinquedinho. Poderia ser algo mais ação. Ele chega destruindo a parede, metendo a porrada em todo mundo, ele cai do teto, ele sai do chão, ele pega o personagem, joga o personagem longe. Deveria ser mais ação, ou mais terror, dele perseguindo nós, como foi o Nightmare Huggy Wuggy. E sobre a Kissimiss e o Huggy Wuggy do protótipo ter acabado com eles, eu não preciso falar nada, né, rapaziada? E a última coisa que eu achei mais sem sentido ainda é sobre um segundo trem, que é o trem onde a gente batalha com o protótipo. Cara, por que tem dois trens na fábrica inteira? Que isso? A fábrica é o que? Tem 35 mansões juntas ali pra formar a fábrica inteira. Aí tem 35, tem dois trens. Sinceramente, Pop Playtime capítulo 5, ele me decepcionou muito, cara. Eu fiquei muito decepcionado com o capítulo 5.
Eu achei ele meio ruim, tá? Assim, a partir do 4 já começou a ficar ruim Pop Playtime. E sinceramente, viu? Sinceramente. Então é isso, né? Eu vou classificar o Pop Playtime capítulo 5 como um jogo ruim. Por esses pontos que eu falei, você pode ter uma opinião diferente da minha, mas essa é a minha opinião. O capítulo 5 é ruim. E o Pop Playtime capítulo 6, sinceramente, eu não espero nada. Vai ser a mesma coisa do 5.